Transição. Essa é a melhor palavra que identifica aquilo que nós estamos vivendo nesse momento. Isso mesmo, transição. Algumas coisas já não serão mais como eram. Muitas coisas vão mudar. Algumas empresas que você gostava de ir, algumas panificadoras, algumas lanchonetes, supermercados, enfim, algum local de recreação, não estarão mais lá. Transição. Algumas pessoas também não estarão mais lá. Transição. Em um certo nível, essa transição, ela vai acontecer no mundo inteiro. Okay? Transições geográficas, pessoas que já não estarão mais ali, empresas e lugares que vão mudar completamente a sua rotina. Então, nesse sentido, as coisas já não serão mais como você as via antigamente. Nesse nível, nós vamos experimentar então alguma transição, porque as coisas estão mudando visivelmente. A tecnologia está avançando, há muitas coisas mudando. Mas existe um outro aspecto em que não haverá mudança, em que não haverá transição. Este aspecto e essas características dizem respeito a todo tipo de corrupção humana, todo tipo de maldade humana, mesquinharia humana, falta de humildade, a falta de doar-se em prol de alguma causa que seja benéfica para o outro, enfim, todas aquelas coisas que dizem respeito então à natureza humana em si, elas vão permanecer como são, a menos que Deus venha até os homens e mude completamente a sua natureza, de uma natureza caída, de uma natureza depravada, para uma natureza santa e incorruptível em Cristo Jesus. Então a igreja está sempre passando por transição e ela está sempre buscando dar respostas a momentos como esses que nós estamos vivendo. Agora, também é certo que a igreja, ela nunca esteve isenta desses momentos. Por exemplo, de Abraão para Isaac, transição. De Isaac para Jacó, transição. De Moisés, Moisés morre, Josué se levanta como um profeta e um líder da parte do Senhor, transição. O povo de Deus está sempre mergulhado em momentos como esse, não é? O povo de Deus está no Egito, vai sair do Egito então para o deserto, transição. O povo de Deus está sempre caminhando para o céu, para a pátria celestial, passando por momentos de transição. No Novo Testamento isso não é diferente. No Novo Testamento, o povo também experimenta muitas transições. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse momento. Abra comigo a palavra de Deus lá em Apocalipse, no capítulo 1. Eu vou procurar dar pelo menos um panorama do capítulo 1, uma exposição mais breve do capítulo 1, que é o que nós estamos falando na EBD. Mas eu quero tratar sobre esse aspecto, transição. Capítulo 1, a partir do versículo de número 9, onde diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como que de trombeta, dizendo: O que vês escreve num livro, manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo,
E voltando-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como que chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Naqueles dias, a igreja estava passando por um período de transição. Até aquele momento, as perseguições que se deram sobre a igreja eram perseguições bastante pontuais, eram momentos em que estas perseguições se davam, logo ela se acalmava, né? Então, dali um determinado tempo, nova perseguição se dava sobre o povo de Deus. É em uma dessas perseguições, então, que o apóstolo João é perseguido, capturado e levado para a ilha de Patmos, uma ilha bem próxima da cidade de Éfeso, uma grande capital da Ásia Menor. João agora está exilado na ilha de Patmos. João é o último dos apóstolos. A igreja está vivendo uma nova transição a partir de agora, e eu vou lhe explicar. Nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento, já tinha morrido, ressuscitado, apareceu aos apóstolos, comissionou e enviou os apóstolos. Nosso Senhor Jesus Cristo é assunto, então, aos céus, e de lá governa o mundo todo. Os apóstolos, nesse momento, iniciam ou dão continuidade ao trabalho. Muitos são capturados, presos, mortos, e a igreja vive um novo período de transição. Por quê? Porque os mestres com quem ela estava acostumado já não estão mais. Aprove ao Senhor levá-los, aprove ao Senhor que eles morressem dando testemunho da fé. E novamente está aqui a igreja, sofrendo um novo período de transição. Só que agora este período de transição se dá debaixo de perseguição e também pelo distanciamento do último dos apóstolos. A igreja, então, novamente em período de transição e novamente em período de sofrimento. E nós devemos nos perguntar: por que é que a igreja sempre vive períodos de transição? Você já parou para pensar? Sabe por que nós sempre vivemos períodos de transição, como os que nós estamos vivendo aqui agora? Porque nós não somos desse mundo. Hebreus vai dizer que nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Então existe uma medida em que Deus não nos deixa ficarmos muito acomodados e muito confortáveis nesse mundo. De vez em quando Deus precisa dar uma chacoalhada para que a igreja então acorde, né, se desperte e veja que ela está neste mundo de passagem. Ela não pertence a esse mundo, como nosso Senhor Jesus Cristo disse. Ele mesmo não pertence a esse mundo e nem nós pertencemos a esse mundo. Então, dessa perspectiva, a igreja sempre, em todos os tempos,
Depois que eu morrer e me for, depois que outros pastores morrerem e se forem, certamente a igreja passará por novos processos de transição. Desses processos de transição, coisas boas e coisas ruins sempre acontecem. Agora, tem algo que eu tenho certeza: Deus usa esses momentos para que o evangelho seja propagado e os filhos de Deus, os eleitos de Deus, possam ser alcançados a partir da mensagem do evangelho. Eu chamo a sua atenção nesse momento para aquilo que nós lemos no verso 9, especificamente, quando João diz: eu, João, irmão vosso e companheiro vosso, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Deus. Pois bem, João nesse momento está exilado na ilha de Patmos, e no dia do Senhor, que é o domingo, um dia como hoje, um dia comum, talvez João acordou aquele dia e pensou que era só mais um dia como qualquer outro. Então, num dado momento, João é arrebatado, seu espírito é tomado, a sua alma é tomada, levada aos céus, e você veria João ali na ilha, mas ele não conversaria com você. Naquele momento, João estava recebendo a revelação do livro de Apocalipse da parte do Senhor. Ele é tomado no espírito, muito comum entre os profetas do Antigo Testamento, isso acontece vez após vez, eles são tomados e então recebem a revelação. Nesse momento em que João é arrebatado até os céus, ele recebe a revelação do livro de Apocalipse, de toda a mensagem que está no livro de Apocalipse. Enquanto a igreja está passando por momento de transição, João também está vivendo um novo momento de transição na sua vida, recebendo da parte do Senhor toda a revelação que nós temos no livro de Apocalipse. Agora fica claro, quando nós dizemos então que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, ou ela é falada por Deus. Aqui em Apocalipse você já tem uma noção daquilo que nós queremos dizer. Nós queremos dizer, quando dizemos que a palavra é inspirada, que o próprio Deus falou a sua palavra e homens, então santos, registraram esta palavra. Está aqui agora nosso Senhor Jesus Cristo dando a conhecer a João todas as coisas que aconteceram antes, que estão acontecendo agora e que vão acontecer no futuro. Neste momento de transição, é um momento em que Deus continua revelando a sua boa vontade. Em momentos de transição, a igreja não deve andar por aí esfregando as mãos, preocupadas de maneira nenhuma, porque em momentos de transição, Deus continua edificando a sua igreja, porque Ele está no controle de todas as coisas. É dessa maneira. João, então, exilado na ilha de Patmos, agora recebe esta revelação, recebe todo este novo arcabouço bíblico que nós temos aqui em Apocalipse, e muito fala ao coração da igreja que está passando por um novo período de transição. Em um período de transição, fica claro em todo o livro de Apocalipse que a mensagem central, a mensagem fundamental é a morte e a ressurreição do Cordeiro. Em momentos de transição, a mensagem central do Evangelho, a sua essência, ela nunca pode ser mudada, nunca pode ser negociada. Ela deve sempre ser proclamada aos santos de Deus, porque é essa mensagem que Deus enviou dos céus para o seu povo. João, então, recebendo essa mensagem e enviando essa mensagem às 7 igrejas da ilha, às 7 igrejas da Ásia Menor, então, João vai se identificar com estas igrejas, dizendo que ele é o João, que é o irmão. Isso significa que João está dizendo para eles: eu sou o João, que sou igual a vocês. É isso que significa a palavra irmão. Irmão significa igual, parecido.
não é? João vai dizer no verso 9 que ele é companheiro. Acontece um processo então de identificação. No meio deste processo de transição, João não se coloca separado dos seus irmãos, mas coloca-se junto, vivendo a mesma dificuldade, vivendo as mesmas perseguições, vivendo tudo aquilo que a igreja está vivendo. João está vivendo igualmente. Ele não participa de uma classe, sabe, uma classe célebre, de maneira nenhuma, mas tudo aquilo que a igreja vive, João vive também. Primeira coisa que nos salta aos olhos neste período de transição, no verso 9, que João então nos diz, é que ele vai dizer que ele é irmão destes santos das igrejas da Ásia Menor, e vai dizer que ele é companheiro na tribulação. Essa palavrinha tribulação é algo que em momentos de transição toda a igreja enfrenta, toda a igreja participa. Nenhuma igreja está isenta deste momento de tribulação em tempos de transição, em tempos em que as coisas vão mudando. É normal, é natural a igreja em tempos de transição passar por tribulação. Essa palavra tribulação é uma palavra bastante interessante. Ela tem a ver com você e eu estarmos no meio de duas prensas, sendo esmagados. É isso que João tem em mente quando ele diz tribulação. Em tempos de transição, a igreja deve esperar tribulação. Se você estivesse aqui comigo agora na igreja e desse uma olhada como está aqui a igreja, você ia ficar literalmente espantado. E muitas vezes meu coração fica entristecido. Está aqui do meu lado esquerdo o presbítero Charles e a minha filha Paula. Do lado direito a minha esposa Andréia e no final a minha filha Júlia. 4 pessoas. Acaso esse não é um momento de tribulação que a igreja está vivendo? Um momento em que o distanciamento social se faz necessário? Com certeza. O momento é um momento de transição. E em momentos de transição, a tribulação se torna algo normal, algo natural a ser vivido pela igreja e por aqueles também que estão fora da igreja. Muitas vezes em tempos assim, nós passamos por provas, lutas, desconfortos, calúnias, inimigos começam a nascer aos montes ao nosso redor. Novos desafios começam a se apresentar para mim e para cada um de vocês em momentos de transição. Novos problemas, novas dificuldades, inimigos surgem de todos os lados, tentando vencer você e tentando me vencer, e então fica sobre nós sempre este peso de tribulação em tempos de transição. O que nós devemos fazer é exatamente isso: compreender que em tempos de transição a igreja passará por tribulação, assim como as igrejas da Ásia Menor e assim como o próprio João, que estava exilado na ilha de Patmos, uma ilha prisão. Ele, por anunciar a palavra de Deus, por ser fiel à palavra de Deus, agora foi exilado na ilha de Patmos. Segunda coisa, em tempos de transição, meus amados irmãos, João diz que é companheiro destes irmãos no reino. Este reino, ele é inaugurado oficialmente por nosso Senhor Jesus Cristo. Este reino significa o mesmo que dizer que Deus tem um povo, que Deus tem uma família, que Deus tem um grupo de pessoas de todas as etnias, de todas as raças, espalhadas ao redor do mundo, que forma o seu povo, que forma a sua igreja, que forma a noiva de Cristo. Então, se por um lado, em tempos de transição,
eu e você enfrentamos tribulação, o nosso coração pode encontrar conforto ao saber exatamente disso, que nós fazemos parte de um povo seleto, de um povo escolhido. O nosso povo, a nossa família, forma um reino celestial, um reino que não é deste mundo. Está preparado para cada um de nós, neste reino de paz, um corpo glorificado, uma mente glorificada, santa, onde nós estaremos livres de todo o pecado e de toda tribulação. Então, em tempos de transição, se nós precisamos de conforto, podemos buscar exatamente aí, saber que nós somos a noiva de Cristo, saber que nós somos o povo escolhido de Deus. Deus nos escolheu, nos santificou para darmos frutos. E não há nada, amado irmão, amada irmã, que vai apagar isso, que vai apagar esta verdade. Em tempos de tribulação, o nosso coração pode se confortar, pode encontrar conforto nestas verdades. Verdade essa que é mostrada na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele comprou para si um povo a preço de sangue. Então, o que nos separaria deste amor de Deus? Seria a fome, a peste, a tribulação? O apóstolo Paulo vai dizer que não. Nem altura, nem profundidade, nem largura, nem espada, nem fome, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós somos este reino, nós somos este povo com o qual o apóstolo João se identifica, mesmo em momentos de transição. Momentos de transição não apagam a minha e a sua identidade. Nós sabemos exatamente quem nós somos. Nós somos povo de Deus, povo escolhido, povo santificado, e nada vai mudar isso, mesmo que por algum tempo nós estejamos afastados da igreja, afastados da comunhão aqui no culto. Nada vai apagar o fato de que você e eu somos povo de Deus. Nada apaga a nossa identidade, nem processos de transição. Terceira coisa que o apóstolo João diz e que me chama a atenção é ele dizer que é companheiro, então, na perseverança. Ele é companheiro na tribulação, ele é companheiro no reino e ele é companheiro na perseverança. Todas essas três coisas, João diz que acontece em Cristo Jesus. Comece a pensar, por exemplo, um pouco sobre a vida do apóstolo João. E ele se identifica com a igreja dizendo que é com ela companheiro na perseverança. João, se você estudar um pouco a vida de João, você vai perceber por quantas perseguições, por quantas dificuldades, quantos momentos de transição João passou. Isso fica claro em toda a Sagrada Escritura. Ele, sendo o último dos apóstolos, é aquele apóstolo que vai ser perseguido além da conta. É aquele apóstolo que vai ser maltratado, vai se levantar muitos inimigos contra a igreja, os quais a pena desse apóstolo vai ter que combater. Um dos últimos inimigos que esse apóstolo enfrenta, já velhinho, são aqueles que nós chamamos de gnósticos, um pequeno embrião do espiritismo. Ele, com a sua pena, vai ter que defender as verdades doutrinárias da fé cristã. João está sempre lutando, está sempre perseguindo, e processos de transição são comuns na vida do apóstolo João. Mas estes processos de transição não fazem com que João desista da vida cristã. Antes, João persevera. O mesmo está acontecendo com a igreja, com as igrejas da Ásia Menor.
Existe um processo de perseguição instaurado sobre as igrejas já da Ásia Menor. Esse processo de perseguição já fica claro no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse, quando um dos pastores da igreja é morto, é perseguido e morto. A perseguição já estava instaurada, portanto. João igualmente é perseguido. E ele faz o quê? Persevera. João, ele é combatido por falsos mestres. E João faz o quê? Persevera. João está vivendo o processo de transição. João viu seus irmãos apóstolos morrerem. Ele é o último deles. Ele faz o quê? Persevera. João se identifica com a igreja neste processo também de perseverança. O que é perseverança? Manter-se firme, independente das circunstâncias que me rodeiam e que rodeiam a você. Exatamente isso. Manter-se firme, independente das circunstâncias. Porque todas as circunstâncias que nos rodeiam cooperam para o nosso bem. Sejam elas quais forem. Sejam circunstâncias boas, circunstâncias ruins, nós chegamos à compreensão de que elas cooperam para o nosso bem. Então, sabendo disso, nós, como João, perseveramos, nós não abandonamos a fé. Se você olha para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, então, aqui estão as características que nós podemos encontrar na vida de nosso Senhor Jesus Cristo e devemos encontrar na vida de cada crente. Em momentos em que a igreja vai passando por transição, parece que a igreja vai perdendo um pouco da sua identidade. Parece que a igreja começa a se esquecer de quem ela é. E quando eu digo que a igreja começa a se esquecer de quem é, eu estou dizendo você se esquece de quem você é e do que você foi chamado para fazer. Muitas pessoas estão passando por um momento de transição, parece que esquecendo de verdades essenciais da fé cristã. Se esqueceram de que na fé cristã existe tribulação, se esqueceram de que nós fomos enxertados na videira verdadeira e que agora fazemos parte do povo escolhido, nação santa de Deus, se esquecem de perseverar. Agora, quando você olha para nosso Senhor Jesus Cristo, está nele todas essas características. Tribulação, olhe para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. É difícil você ler uma passagem da Escritura em que nosso Senhor Jesus Cristo ele não está sendo atacado por alguém, ele não está sendo perseguido, ou não está havendo demônios e o próprio diabo afrontando ele. A vida de nosso Senhor Jesus Cristo é uma vida caracterizada, sobretudo, por tribulação, por dificuldades, por perseguição, não é? Olha a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é alguém que vive como um reino inovador. Ele mesmo é este reino inovador. Ele vem deste reino e é ele mesmo, o próprio reino, no qual todos nós somos enxertados. Então nós olhamos para nosso Senhor Jesus Cristo e vemos toda essa diferença na vida dele. Você olha para ele e ele não é uma pessoa comum. Ele se caracteriza por uma pessoa diferente das demais. Ele mostra pela sua própria vida que ele é alguém que não é deste mundo. A mesma coisa que deve acontecer comigo e com você, mesmo em momentos de transição. Você olha também para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo e você percebe perseverança até o final. Nosso Senhor Jesus Cristo, vez após vez, aparece nos evangelhos que ele segue sempre em direção à cruz. Ele sabe que a cruz é dele e ele nunca abandonou a cruz que era dele, a cruz para a salvação de todos aqueles que são os eleitos de Deus, de todos aqueles que Deus já de antemão escolheu e predestinou para serem conformes à imagem do Filho. Nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo num momento de grande dor,
num momento de grande aflição, disse a Deus: Pai, se queres, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Perseverou até o final para a salvação do seu povo. Portanto, a nossa salvação está selada em nosso Senhor Jesus Cristo. Em momentos de transição, meu irmão e minha irmã, você não deve temer, não. Ainda que o nosso coração às vezes fique meio aflito, fique meio angustiado, ansioso. O que será que vai acontecer amanhã? Como que será que as coisas se darão? Quero dizer para você, descanse, porque você tem um Deus que é bom, cuidando de todas as coisas. A chamada de Deus para você é exatamente essa. Olha, você faz parte de um reino que não é deste mundo. Olha, persevera. Olha, enquanto você estiver neste mundo, espere por tribulação. É esta chamada de Deus para todos nós. A nossa confiança deve estar nele, mesmo em momentos de transição. Meus amados irmãos, a igreja nunca perde a sua identidade. Mesmo em momentos de transição, a igreja deve sempre esperar por tribulação. Em momentos de transição, a igreja deve e é chamada à perseverança, à continuidade da fé em Cristo Jesus, sem esmorecer. Que Deus possa fortalecer o seu coração nessa noite, que Deus possa fortalecer o seu espírito e ajudar você a passar por tempos de transição. Por quê? Porque este não é o primeiro momento de transição que você está enfrentando na sua vida, e também não será o último período de transição que você enfrentará na sua vida. Momentos de transição são comuns na história da igreja, e você faz parte da igreja, portanto, é comum também na sua vida. Convido você nessa noite, amado irmão e irmã, a orar comigo, a pedir força ao Senhor para te fortalecer e para me fortalecer nesse momento, para passarmos juntos por períodos de transição. Ainda que haja sofrimento, Deus vai nos manter sempre firmes. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesse momento, Senhor. Há um momento, ó Pai, de transição pelo qual nós estamos passando, Pai, pelo qual o mundo inteiro está passando, ó Deus, e nós como igreja, inseridos, ó Deus, nesse mundo, também estamos passando por esse momento de tribulação. Há tantos acontecimentos que angustiam a minha alma, Deus, que me entristecem, ó Pai. Há coisas também que entristecem os meus irmãos, ó Deus, que os deixa angustiados, ó Deus. Às vezes a falta de trabalho, ó Deus, às vezes o fechamento da empresa, às vezes a falta de recurso financeiro, uma doença que chegou inesperadamente à família e acabou ceifando alguém da família, ó Deus. Em períodos de transição como este, ó Pai, nós geralmente sofremos além da conta, Senhor, pelas coisas externas e também pelas coisas internas, ó Deus, pelas aflições que já nos são naturais, ó Deus. Portanto, nós clamamos ao Senhor, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus, nos fortalece em Cristo Jesus, ó Pai, a compreendermos que neste mundo nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Que nesse tempo, ó Deus, nós vamos passar por muita tribulação, mas nos compete entrar no reino dos céus passando por muita tribulação. Portanto, nos ajuda, papai, nos ajuda a perseverar, ó Deus, nos ajuda a olharmos e a compreendermos que nós fazemos parte do Teu reino, da Tua família, ó Deus, que o Senhor comprou com o sangue do Teu Filho, Pai. Fortalece, ó Deus, o coração das minhas irmãs, Pai, que muitas vezes estão angustiadas, ó Deus. Ajuda a cada uma delas, ó Deus, a esperarem no Senhor, a descansar o espírito no Senhor,
Ajuda também os seus filhos, ó Deus, a que nesse momento, ó Pai, possam servir também de conforto para os seus pais, ó Deus. Ajuda os maridos, ó Deus, a serem homens fortes, a serem homens santos também, para guiarem a família no caminho do bem. É em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Papai, que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe você e abençoe a sua casa, meu amado irmão. Que nada falte sobre você e sobre a tua casa, e que todo Israel de Deus, que é a igreja, seja por ele abençoado, hoje e sempre. No domingo que vem, nós voltamos então com a exposição no Salmo de número 9. Que Deus te abençoe.